Há dias em que a alma parece gritar em silêncio. Dias em que você sente que dá demais, fala demais e mesmo assim ninguém te entende. Você desabafa, abre o coração, conta o que se passa na sua vida esperando sentir-se mais leve, mas termina mais vazio. É como se cada palavra que entrega roubasse um pedaço da sua paz. Se você já sentiu isso, fique aqui comigo, porque nos próximos minutos você vai entender por que falar demais sobre a sua vida pode ser a raiz do seu cansaço emocional e como o silêncio pode se tornar sua maior forma de força. Por que sentimos essa necessidade quase compulsiva de contar tudo o que acontece conosco, mesmo para quem não pode nos compreender? Porque a alma ferida busca testemunhas. Queremos ser compreendidos, mas ao falar muitas vezes encontramos espelhos quebrados, contamos nossas dores esperando consolo e recebemos julgamento. Compartilhamos sonhos esperando apoio e recebemos indiferença. E sem perceber, cada conversa mal direcionada drena nossa energia e nos desconecta de nós mesmos. Chega um momento da vida em que precisamos entender que nem tudo deve ser dito, não porque devamos esconder, mas porque há processos internos que só florescem no silêncio. Quando abrimos o coração sem medir a profundidade de quem nos ouve, permitimos que pessoas imaturas manipulem nossas emoções. O que acontece quando você entrega seus sentimentos a ouvidos que não sabem escutar? Surge uma ferida invisível. No começo você não percebe, mas depois sente confusão, culpa ou exposição. O que foi dito com inocência pode se tornar uma arma nas mãos erradas. E é então que você aprende, às vezes com dor, que o silêncio também é amor próprio. Calar não é reprimir, calar pode ser proteger. Quando você escolhe não falar de tudo, não está fugindo, está construindo um muro de serenidade diante de um mundo que opina sem entender. Você já percebeu que o silêncio às vezes ensina mais do que 1000 conversas? O silêncio não é ausência de som, é presença de sabedoria. Quando decide guardar para si seus processos, suas lutas e seus planos, você fortalece as raízes da mente emocional. Não fale o que se passa na sua vida com qualquer um. Prudência não é desconfiança, é inteligência emocional. Há quem te ame, mas não tem a alma preparada para cuidar das tuas palavras. Outros ouvem apenas para opinar, não para compreender. Quantas vezes você já se arrependeu de ter contado algo que saiu do seu coração e foi mal compreendido? Essa sensação de vulnerabilidade é a alma pedindo privacidade. Quando você fala antes de digerir, o que sente se enfraquece. Quando espera, se fortalece. A alma madura entende que nem tudo precisa ser explicado. Algumas coisas só o tempo compreende e outras só devem ser compartilhadas com Deus, com um terapeuta ou consigo mesmo no silêncio do pensamento. Por que é tão difícil guardar silêncio? Porque o silêncio nos obriga a olhar para dentro, nos confronta com nossas emoções sem a anestesia das palavras. Mas é nessa confrontação que nasce a liberdade emocional. Quem aprende a suportar o silêncio sem angústia, domina a própria mente. Faça um exercício. Antes de falar sobre o que está vivendo, respire. Observe se a pessoa que te escuta tem maturidade para sustentar tua alma. Se não tiver, guarde suas palavras como quem protege um tesouro. Não é medo, é sabedoria. O que você perde quando fala mais do que o necessário? Perde energia, clareza e o mistério que protege sua essência. A discrição é um escudo invisível. Quanto mais seletivo você é com suas palavras, mais poderosa se torna sua mente. Em uma era onde todos gritam suas vidas ao mundo, o verdadeiro sábio aprende a habitar o silêncio, não porque não tem o que dizer, mas porque entende que a paz não está em falar e sim em compreender-se. Já reparou como as sementes crescem em silêncio? Ninguém as vê germinar, mas um dia florescem. Assim também é a sua vida. Quando você aprende a crescer em silêncio, sua transformação se torna mais profunda e genuína. Falar menos não é esconder, é amadurecer. Não falar tudo o que se passa na sua vida é aprender a proteger o que há de mais valioso, sua paz interior. Guardar silêncio não é fraqueza. É uma arte que poucos dominam, um remédio para a alma que já foi exposta demais. As pessoas que falam menos da própria vida não o fazem porque não têm o que dizer, mas porque aprenderam o valor de preservar o que ainda está em construção. Quando você fala antes da hora, quebra o processo de amadurecimento das suas emoções.
Quantas vezes você destruiu algo bonito apenas por ter contado cedo demais? Talvez um projeto, um sonho ou um relacionamento que ainda estava florescendo. As palavras são poderosas, podem criar ou enfraquecer. Quando você revela algo que ainda não está pronto para enfrentar o mundo, permite que a dúvida, a inveja ou o julgamento contamine o que estava crescendo. Existe uma força silenciosa em quem sabe esperar. Enquanto outros se desgastam explicando cada passo, você avança em silêncio com determinação e paz. O mundo valoriza o que é visível, mas as almas fortes entendem o poder do invisível. Por que precisamos tanto da aprovação dos outros? Porque fomos condicionados a medir nosso valor através dos olhos alheios. Mas quando você depende da validação externa, entrega a sua liberdade emocional. A necessidade de contar o que faz, o que sente ou o que planeja é muitas vezes o reflexo de um vazio interior que busca confirmação. O silêncio, ao contrário, devolve o poder. Ensina você a ser o seu próprio espelho. Quando aprende a sustentar suas emoções sem divulgá-las, deixa de ser prisioneiro da opinião dos outros. As pessoas maduras não vivem para ser compreendidas, vivem para estar em paz consigo mesmas. Você já notou que as pessoas mais equilibradas falam menos e observam mais? Não é acaso. Elas sabem que a mente humana é um jardim e cada palavra plantada pode gerar vida ou destruição. Aprender a escolher o que compartilhar é uma forma de higiene emocional. Não se trata de ser fechado ou desconfiado. Trata-se de proteger sua energia. Cada vez que você conta algo importante para alguém sem preparo emocional, abre uma porta por onde a negatividade pode entrar. Nem todos os ouvidos estão prontos para ouvir o que a sua alma vive. Para quem você conta suas batalhas internas? Essa é uma das perguntas mais importantes que você pode se fazer. Porque se não escolher bem seus confidentes, acabará sendo mal compreendido ou até ferido. Nem todos os que escutam o fazem com empatia, alguns apenas por curiosidade. O silêncio, por sua vez, ensina você a processar antes de falar, a curar antes de explicar, a compreender antes de compartilhar. E isso é o que diferencia uma mente emocionalmente saudável de uma mente ansiosa. E o que acontece quando você deixa o silêncio trabalhar a seu favor? Você começa a perceber que sua energia se equilibra, que suas emoções deixam de depender das reações alheias, que pode se sentir pleno mesmo sem ser compreendido. Porque a paz não se explica, se vive. Não fale o que se passa na sua vida para preencher vazios. Preencha-os com introspecção, leitura, silêncio e tempo de qualidade consigo mesmo. A solidão, quando é escolhida, não dói, liberta. Aprenda a ser o seu próprio refúgio. Cuide do seu mundo interior como quem cuida de um jardim. Retire as ervas daninhas do julgamento. Regue as raízes do amor próprio e deixe que a luz do silêncio te fortaleça. Porque a alma que sabe calar, sabe curar. Às vezes não percebemos que a necessidade de falar tanto da nossa vida é uma forma disfarçada de pedir ajuda. Achamos que, ao contar o que acontece conosco, ao expor nossas dores ou alegrias, vamos encontrar alívio ou conexão. Mas, na verdade, muitas vezes buscamos fora o que ainda não aprendemos a nos dar por dentro: compreensão, validação e amor. Por que esperamos que os outros entendam o que nem nós mesmos compreendemos totalmente? Porque o ser humano, em sua fragilidade, tem medo do silêncio. O silêncio confronta, desnuda, incomoda, nos faz olhar para dentro, onde moram as nossas contradições. Por isso falamos, enchemos o ar de palavras para não ouvir o barulho da mente. Mas as palavras não curam se não nascem da consciência. Há pessoas que falam da própria vida com todos porque não sabem se escutar. Outras desabafam seus medos para quem não tem maturidade emocional para acolhê-los. Fazem isso porque não suportam o peso do que sentem. Mas, toda vez que você entrega a sua dor a ouvidos despreparados, perde uma oportunidade de crescer emocionalmente. Você já sentiu que, ao desabafar, ficou mais vazio do que antes? Isso acontece porque o desabafo sem direção é como abrir uma ferida sem limpá-la. Alivia na hora, mas agrava o processo de cura. O que cura não é falar, é compreender. Não é contar, é ressignificar. O silêncio, quando consciente, torna-se um mestre. Ele ensina a administrar o que você sente sem depender da aprovação dos outros. Faz de você
um observador de si mesmo. É no silêncio que aprendemos a discernir o que deve ser compartilhado e o que deve ser vivido em particular. O que aconteceria se hoje você decidisse guardar silêncio sobre suas batalhas e observar o que acontece dentro de você? Você descobriria que a alma tem sua própria linguagem e que quando você silencia por sabedoria, o coração começa a falar com mais clareza, o ruído externo desaparece e sua mente se organiza. A arte de não contar tudo não é desconfiança, é maturidade emocional. É compreender que cada palavra tem peso, que cada história tem seu tempo e que nem todos merecem o privilégio de conhecer seu mundo interior. Há capítulos que devem permanecer privados, não por medo, mas por amor próprio. Por que algumas pessoas se sentem desconfortáveis com o silêncio dos outros? Porque o silêncio revela o que as palavras escondem. Em uma sociedade que idolatra a exposição, calar é um ato de coragem. Você não precisa contar para existir. Não precisa ser compreendido para ter valor. Sua história não perde importância porque você decide guardar lá. Pelo contrário, ganha profundidade. Alguns confundem silêncio com solidão, mas o silêncio verdadeiro é comunhão, é estar consigo mesmo sem medo. Quando você aprende a conviver com o próprio silêncio, descobre que não está só. Está acompanhado da sua consciência, da sua história e do seu propósito. Há quanto tempo você não fica consigo mesmo sem a urgência de contar nada a ninguém? Vivemos hiperconectados, cercados de vozes e telas mais distantes da própria alma. Aprendemos a reagir, não a refletir. Por isso, quando algo dói, procuramos alguém que ouça, em vez de nós mesmos ouvirmos. A maturidade emocional é aprender a conversar consigo, não para se julgar, mas para se entender. Em vez de dizer, ninguém me entende, pergunte-se, será que eu me entendo de verdade? O silêncio é o espaço onde essa pergunta encontra resposta. O que você descobriria se parasse de falar sobre seus problemas e começasse a escrever-los, meditá-los ou simplesmente senti-los sem medo? Descobriria que muitos deles não precisam de solução externa, mas de aceitação interna. Às vezes a alma não pede respostas, pede um abraço. E esse abraço pode ser o que você se dá na serenidade do silêncio. Quando você aprende a não falar de tudo o que se passa na sua vida, torna-se dono da sua energia. Deixa de desperdiçar força tentando se explicar, se justificar ou ser compreendido. E passa a usar essa energia para o que realmente importa, se transformar. Quantas vezes você já desperdiçou energia tentando provar quem é para quem não te valoriza? Quando você silencia diante da incompreensão, não está perdendo, está ganhando autocontrole. Porque quem se conhece não precisa se justificar. A sabedoria não está em calar sempre, mas em saber quando falar e quando se resguardar. Em reconhecer que nem todos os ouvidos são seguros e que sua história não deve virar conversa para quem não entende o peso das suas lágrimas. Que poder teria sua vida se você só falasse quando suas palavras pudessem curar, inspirar ou construir? Esse é o idioma da maturidade, calar o que não edifica e falar apenas com o coração. Seja seletivo com suas palavras, generoso com seu silêncio e compassivo consigo. Você não precisa contar tudo o que sente para curar às vezes, basta sentir em paz. A alma que se escuta em silêncio floresce com força invisível e essa é a beleza da discrição emocional. Existe um tipo de silêncio que não nasce da covardia, mas da sabedoria. O silêncio de quem aprendeu a observar, discernir e esperar. Esse silêncio que não busca aprovação, que não precisa provar nada e que se tornou um refúgio diante do barulho emocional do mundo. Falar menos sobre sua vida não é se isolar, é começar a cuidar da mente como quem cuida de um jardim interior. Porque sentimos que o silêncio é incômodo se ele é o idioma da alma madura? Porque fomos ensinados a reagir, não a refletir. Aprendemos a responder rápido, a contar tudo, a justificar cada decisão, mas ninguém nos ensinou o poder da pausa. Ninguém nos falou da beleza de guardar silêncio quando a mente pede descanso. A mente humana não foi feita para viver em constante exposição. Cada vez que você fala dos seus processos para alguém que não tem capacidade de compreendê-los, permite que o ruído externo contamine seu crescimento interior. A alma precisa de espaços fechados para florescer. Não se cura quem está sempre se explicando. Não avança quem vive se justificando. Quantas vezes você compartilhou um sonho e alguém o apagou com uma única frase? Talvez tenham dito isso é impossível ou você não é capaz. E sem perceber, essa opinião virou uma semente de dúvida dentro de você.
Assim, o excesso de palavras vira uma armadilha emocional. Quanto mais você conta, mais vulnerabilidade entrega. Guardar silêncio é uma forma de proteger suas raízes emocionais. As pessoas fortes não são as que gritam sua força, mas as que sabem quando calar para não desperdiçar energia. O silêncio estratégico é uma arte, permite pensar, escolher e decidir sem interferências externas. O que aconteceria se você deixasse de contar seus planos até vivê-los? Algo surpreendente. Você começaria a se sentir mais leve, focado e livre. Porque quando não precisa explicar seus passos se tornam mais firmes. A mente se acalma quando para de se justificar. Falar menos da sua vida não é se desconectar do mundo, é se reconectar com você. Significa entender que há coisas que só podem ser compreendidas na solidão. As grandes mudanças internas nascem em silêncio. O perdão, a cura, a transformação, a fé. Nenhuma delas precisa de plateia, todas precisam de introspecção. Por que buscamos tanto a validação dos outros se a verdadeira paz mora no silêncio interior? Porque o ego precisa ser visto, mas a alma só precisa ser compreendida. Quando você vive dependendo da aprovação ou crítica alheia, perde a direção da própria vida. Aprender a calar não é renunciar à sua verdade, é fortalecê-la antes de compartilhá-la. Há batalhas que só se vencem em silêncio. Não porque o silêncio seja passividade, mas porque é o terreno onde a mente se reorganiza. Quando você para de explicar suas feridas, começa a curá-las. Quando deixa de contar seus medos, começa a enfrentá-los. Quantas vezes o seu silêncio foi a melhor resposta? Porque o silêncio, quando bem usado, não é fuga, é domínio próprio. As pessoas emocionalmente inteligentes não respondem a tudo. Sabem que certas situações se resolvem com distância e serenidade, não com palavras. O mundo atual idolatra a exposição, mas o excesso dela enfraquece a alma. Quanto mais você fala da sua vida, mais se desconecta de si mesmo. Quanto mais compartilha, mais energia perde. Chega um momento em que você se sente cansado sem saber por que a energia emocional que se esgota em palavras desnecessárias. O que você realmente perderia se falasse menos e observasse mais? Nada é essencial, mas ganharia paz, foco e a capacidade de ouvir o que sua alma quer dizer. As respostas mais importantes não vêm do barulho de fora, mas do diálogo interno. Aprenda a apreciar o silêncio. Sente-se consigo mesmo sem medo. Não busque conversa, busque compreensão. Quando você se escuta, descobre que há dentro de si uma voz sábia, uma guia que sempre esteve lá esperando o barulho cessar. O silêncio é o idioma da clareza. É a pausa que te permite distinguir entre o urgente e o importante, entre o que o ego quer e o que a alma precisa. Por isso, quando você se cala, não se reprime, se reencontra. Você sabe qual é a maior prova de maturidade emocional? Não precisar falar de tudo para se sentir em paz. É poder olhar para o mundo sorrindo, sabendo que há uma vida interior que ninguém conhece, mas que te sustenta. É ter segredos sagrados com a própria alma. Guarde silêncio para proteger sua essência, não para se esconder. Falar menos é um ato de amor próprio, uma maneira de cuidar da sua energia vital. Porque quando você aprende a cuidar das palavras, também aprende a cuidar do coração. Existem momentos em que falar é necessário, mas há outros em que calar se torna um ato de amor próprio. Nem tudo o que sentimos precisa ser explicado, nem tudo o que vivemos precisa ser contado. A alma, assim como uma ferida, precisa de tempo, silêncio e espaço para cicatrizar. Quem se apressa em falar sobre o que ainda não entende, interrompe o próprio processo de cura. Você já percebeu que quanto mais fala sobre o que dói, mais o sofrimento parece crescer? Porque ao nomear constantemente uma dor, você a mantém viva. Às vezes achamos que falar é libertar, mas falar sem consciência é reviver. As emoções precisam se mover, sim, mas também precisam de direção. O silêncio não é prisão, é caminho para a clareza. Há palavras que curam e outras que drenam. Há silêncios que adoecem, mas também há silêncios que curam. A diferença está na intenção. Se você se cala por medo, se aprisiona. Mas se cala por sabedoria, se liberta. Aprender a distinguir entre os dois é uma das maiores lições da maturidade emocional. Por que a alma se cansa quando tentamos explicar o que sentimos a quem não pode compreender? Porque entregar uma emoção profunda a alguém superficial é como colocar um diamante em mãos inexperientes, ele será desperdiçado. Sua vulnerabilidade é sagrada, nem todos merecem tê-la. Falar menos da sua vida não significa ser
frio ou desconfiado, mas entender que existem processos internos que só você pode traduzir. As pessoas podem opinar sobre sua história, mas só você conhece o peso das suas batalhas. Você não precisa justificar seu caminho, porque cada passo que deu te trouxe até aqui. Quantas vezes você tentou explicar seu coração e acabou se sentindo ainda mais incompreendido? O erro não está em falar, mas em com quem e de onde você fala. Quando fala a partir da carência, busca aprovação. Quando aprende a se calar, constrói convicção. A voz mais poderosa não é a que se ouve, é a que permanece firme dentro de você, calma, serena, consciente. O silêncio não é ausência, é presença pura. É o momento em que você está mais conectado consigo mesmo. No silêncio você ouve seus pensamentos, emoções, medos e também suas esperanças. No silêncio você se enxerga sem máscaras. Se reconhece sem o barulho das expectativas alheias. O que aconteceria se, em vez de contar suas dores, você as transformasse em aprendizados? Você deixaria de repeti-las. Toda vez que transforma uma ferida em lição, uma parte de você se torna mais forte, mais sábia. Pessoas maduras não usam suas feridas como desculpa, mas como aprendizado. E aprendizados sempre nascem no silêncio. Existem silêncios que curam mais do que 1000 palavras. Porque a alma, quando para de falar, começa a se escutar. E quando se escuta, se reorganiza. Nesse equilíbrio interior desaparece a necessidade de ser compreendido por todos. A alma madura não busca mais ser entendida, busca estar em paz. Quanto valor teria a sua vida se você parasse de contar o que está vivendo e começasse a viver o que está contando? Viver com presença é mais poderoso do que falar com eloquência. As ações silenciosas são as que mudam destinos. Não fale do que ainda está germinando, proteja. Sonhos crescem melhor no solo do silêncio. A prudência emocional não te torna menos autêntico, te torna mais sábio. Você não precisa explicar suas mudanças, suas decisões, nem seus silêncios. Quem te ama, sente. Quem não sente, não entenderá mesmo que você explique por horas. Aprenda a descansar no poder do silêncio. Quando foi a última vez que você sentiu paz apenas por não responder, não explicar e não se justificar? Esse instante, embora breve, foi liberdade. A mente serena não precisa de barulho para se sentir viva. A liberdade emocional não está em dizer tudo o que pensa, mas em pensar antes de dizer. Falar menos e sentir mais é o início de uma vida consciente, uma vida onde a alma não reage, mas observa, onde a mente para de buscar culpados e começa a buscar compreensão, onde você descobre que o silêncio não é vazio, é plenitude. E assim, pouco a pouco, você entende que não precisa contar o que vive para validar sua história. Porque a alma que cresce em silêncio se torna fortaleza invisível, e essa fortaleza não se grita, se irradia. O silêncio não é apenas uma pausa entre as palavras, é um território de transformação. Quando você aprende a habitá-lo, descobre uma versão de si mesmo que não depende da validação, do barulho ou do reconhecimento. É ali, na calma interior, que nasce o verdadeiro poder emocional. Falar menos da sua vida não é viver menos intensamente, é viver com mais profundidade, propósito e consciência. Quanto do que você conta ao mundo nasce do desejo de ser compreendido e quanto nasce da necessidade de ser aceito, essa pergunta pode mudar sua vida. Porque quando você vive para explicar, deixa de experimentar. Quando fala para provar, perde a autenticidade. Mas quando se cala por sabedoria, começa a ouvir a linguagem da alma. As pessoas mais serenas não são as que não têm problemas, mas as que aprenderam a não expor suas tormentas. A maturidade emocional é dominar a mente quando o coração está agitado. O silêncio nesses momentos não é vazio, é proteção. É refúgio no meio do caos. Por que temos tanto medo do silêncio se é nele que nascem as melhores respostas? Porque o silêncio nos obriga a encarar o que evitamos, nossas dúvidas, medos e feridas. Mas também é nele que descobrimos nossa força. Quem suporta o próprio silêncio se torna invencível diante do barulho do mundo. O silêncio não se opõe à comunicação, ele a purifica. Não se trata de deixar de falar, mas de aprender a falar com serenidade e não com ferida. Quando a alma se enche de paz, as palavras deixam de ser armas e se tornam pontes. Como muda a sua vida quando você escolhe falar a partir da calma e não do impulso?
muda tudo, porque seus relacionamentos se tornam mais autênticos, suas decisões mais sábias e sua energia mais equilibrada. Você deixa de reagir e passa a responder, deixa de gritar e passa a compreender, deixa de se desgastar e começa a fluir. O silêncio verdadeiro não te isola do mundo, te conecta ao essencial. É um treinamento da alma. A cada momento de quietude você aprende a ouvir seus pensamentos sem julgá-los, suas emoções sem medo e sua história sem culpa. E se o silêncio fosse a verdadeira voz da sua sabedoria interior? Aquela voz que não busca ser ouvida, mas compreendida? A voz que te guia, te acalma e te lembra quem você é quando tudo lá fora se confunde. Essa voz não grita, ela sussurra, mas só pode ser ouvida quando você aprende a calar. Às vezes o silêncio é a resposta mais inteligente diante da provocação, da dor ou da crítica, porque quem reage ao barulho perde a paz, mas quem responde com silêncio protege a alma. Você não precisa provar nada a ninguém. Sua paz vale mais do que qualquer explicação. Quantas vezes você falou para se defender e terminou pior? Nem tudo merece resposta. Há batalhas que se vencem sem palavras. Maturidade é entender que o silêncio muitas vezes diz mais que qualquer argumento. Aprender a calar não é se submeter a escolher suas guerras. Não é rendição, é estratégia emocional. As pessoas que dominam o silêncio não são fracas, são sábias. Porque enquanto uns gritam, elas constroem. Enquanto uns se explicam, elas avançam. O que aconteceria se hoje você decidisse não reagir, mas observar? Você descobriria o poder da mente tranquila. O silêncio é a academia da paciência, e a paciência é o músculo da alma. Toda vez que escolhe não responder por impulso, fortalece sua inteligência emocional. Falar menos da sua vida também te torna mais misterioso para o mundo e mais lúcido para si mesmo, porque o mistério protege e a lucidez liberta. O sábio não precisa expor seus passos, sua serenidade fala por ele. Você sabe qual é o maior sinal de evolução interior? Quando você já não sente necessidade de explicar o que faz ou justificar o que sente. Quando entende que sua paz não depende de ser compreendido, mas de estar em harmonia consigo. O silêncio é o idioma das almas que aprenderam a confiar. Confiar no processo, no tempo e na vida. Não fale do que acontece na sua vida quando estiver no meio do caos, fale quando tiver aprendido com ele. Porque então suas palavras não sairão da dor, mas da sabedoria. E nesse dia, sua voz deixará de ser apenas som e se tornará uma lição. Ao longo da vida, todos passamos por momentos em que sentimos a necessidade de ser compreendidos. Queremos que alguém escute o que a alma grita em silêncio, mas com o tempo aprendemos que nem todos conseguem sustentar o que carregamos por dentro. Não porque não nos amem, mas porque não sabem como. E então entendemos uma das verdades mais poderosas do amadurecimento emocional. Você não precisa falar tudo o que acontece na sua vida para ser livre. Precisa compreender o que acontece dentro de você para viver em paz. O silêncio não é um muro que te afasta do mundo, mas uma ponte que te conecta a si mesmo. É o lugar onde a alma se reencontra, onde os pensamentos se organizam e onde as feridas deixam de ser castigo para se tornarem mestres. E se o silêncio fosse o verdadeiro idioma da maturidade emocional? O silêncio não busca atenção, busca equilíbrio. É a voz mais pura da alma, porque não pede para ser ouvida, mas para ser sentida. Falar menos da sua vida é uma forma de honrar sua história. É dizer ao mundo: estou aprendendo a cuidar de mim. É escolher o respeito próprio acima da necessidade de aprovação. É confiar que você não precisa explicar seus passos para saber que está no caminho certo. Quantas vezes você perdeu sua paz tentando se explicar para quem nunca entenderia? Quantas vezes deu palavras demais quando a alma só precisava de silêncio? Quando você se cala com sabedoria, não perde conexão, ganha poder interior. Porque quem domina o silêncio domina as emoções. E quem domina as emoções domina a própria vida. O silêncio não é o fim da comunicação, é o início da compreensão. É no silêncio que aprendemos a ouvir não só o que os outros dizem, mas o que realmente sentem. É ali que percebemos que não precisamos convencer ninguém, mudar ninguém, nem nos justificar para ninguém, só precisamos estar em paz conosco mesmos. O que você descobriria se hoje parasse de falar tanto e começasse a se escutar mais? Descobriria que não precisa correr tanto para encontrar a calma, porque ela sempre esteve dentro de você, esperando o barulho cessar. Guardar silêncio é um ato de coragem.
Em uma sociedade que confunde exposição com valor, a alma silenciosa se torna um farol. Não precisa gritar sua evolução, ela a irradia. Não busca ser admirada, inspira pela serenidade. Você sabe por que o silêncio é tão poderoso? Porque enquanto todos reagem, você observa. Enquanto todos gritam, você entende. Enquanto todos se explicam, você segue em frente. O silêncio não te distancia dos outros, te aproxima da sua essência. Fala menos ensina algo que nenhuma palavra é capaz de ensinar. A força do autocontrole. Cada vez que você escolhe não responder, não contar, não justificar, está treinando sua liberdade emocional. Está aprendendo a ser dono de si. E se hoje você começasse a praticar o silêncio consciente, não o silêncio que reprime, mas o que repara, não o que esconde, mas o que constrói, o silêncio que se transforma em oração, reflexão e força, o silêncio que converte ansiedade em serenidade e ruído em clareza. A alma que aprende a calar na hora certa fala com mais poder quando fala, porque suas palavras já não vêm do impulso, mas da sabedoria. Falar menos não é desistir, é escolher. E essa escolha marca a diferença entre viver em caos ou viver em harmonia. O que aconteceria se, a partir de hoje, você escolhesse a paz antes da explicação? Nada te roubaria tanta energia, nada te atrasaria tanto. Você aprenderia a viver sem a necessidade de se justificar. Aprenderia a ouvir sem responder, a olhar sem julgar e a amar sem se expor. E então, sem perceber, descobriria algo grandioso, que o silêncio não é vazio, é plenitude. Que quem não fala de tudo que acontece na vida não se esconde e se protege. Que a alma que se cala não se apaga, se ilumina por dentro. Assim termina a jornada, não com barulho, mas com calma. Não com discursos, mas com presença. Porque quem domina a arte de calar, domina a arte de viver.